Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma aula para explicar as ferramentas da análise de circuitos. Continuamos no âmbito da análise nodal. Tenho aqui um circuito preparado e antes de começarmos a resolução deste exercício, queria-vos pedir o usual, ou seja, para fazerem like no vídeo, subscreverem o canal e partilharem o canal por entre os colegas que vocês acham que podem precisar destas dicas para a resolução de exercícios. Portanto, o exercício escolhido para a explicação de hoje é um exercício muito simples, portanto, com três malhas. Temos duas fontes de tensão e temos aqui uma particularidade que já vamos enunciar e evidenciar essa mesma particularidade. Bem, começamos por aplicar a tal receita que é usual neste tipo de circuitos. Para determinarmos todos os valores do circuito através da análise nodal, começamos por identificar os nós. Portanto, temos aqui 1, 2, 3, 4 nós. Este nó último, podemos considerar este nó como sendo o nó de referência. Portanto, será a massa do circuito. E depois, nos restantes nós, vamos atribuir um potencial elétrico. V1, aqui será o V2 e aqui será o V3. O próximo passo será, aleatoriamente, marcar as intensidades de corrente elétrica. Portanto, nós podemos representar uma corrente elétrica I1, com este sentido. Podemos representar aqui uma intensidade de corrente elétrica I2. Eu estou a representar estes sentidos, podia ter representado outros sentidos quaisquer. Portanto, os sentidos são completamente aleatórios. Aqui vamos ter uma terceira intensidade de corrente elétrica, portanto, I3. Depois temos aqui mais uma intensidade de corrente elétrica, I4. Outra, I5. E por último, uma corrente I6. Portanto, I1, I2, I3, I4, I5 e I6. 6 correntes, 6 ramos e se nós estivéssemos numa situação normal, iríamos aplicar aqui a análise nodal, tal e qual como nós as consideramos. Portanto, aplicávamos a primeira lei de Kirchhoff, a lei dos nós em cada um dos nós, e depois resolveríamos o sistema. O que é que acontece? Temos aqui uma particularidade entre os nós, entre os potenciais V1 e V2, entre estes dois nós. Temos aqui uma tensão, uma fonte de tensão ideal. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que é uma fonte de tensão sem resistência, sem componente resistiva. E como não tem resistência, não conseguimos determinar a intensidade da corrente elétrica. Portanto, este I3 que aqui está, nós nunca o vamos conseguir determinar. Então, para a resolução deste tipo de exercícios, temos que aplicar a técnica muito conhecida, que é a chamada técnica do supernó. Ou seja, vamos considerar que aqui existe um supernó. Vamos aqui colocar supernó. Este supernó que aqui está não é mais nem menos do que considerarmos que entre estes dois pontos é como se existisse apenas um ponto. Mas não pomos de parte que entre V1 e V2 existe lá um potencial. Aliás, esta será a nossa primeira equação. Podemos já retirá-la. V1 menos V2 será igual a 5 volts. Vamos colocar aqui V1 menos V2 igual a 5 volts. Porque é a diferença potencial entre V1 e V2, a tal fonte de alimentação que lá está. Depois, outro aspecto curioso. O V3 é um potencial elétrico que está ligado diretamente aos terminais de uma fonte num ramo onde só existe esta fonte. Como esta fonte está num ramo entre um potencial que é desconhecido, que é o V3, e o seu nó de referência, então podemos dizer se o nó de referência são 0 volts e se aqui temos um potencial que desconhecemos e entre o nó de referência, entre os 0 volts e o potencial que nós desconhecemos, temos uma fonte com um potencial conhecido, então passamos a conhecer esse mesmo potencial que lá estava. Ou seja, podemos dizer que o V3 será igual a menos 10 volts. V3 igual a menos 10 volts. Resumindo para já, quando nós temos uma fonte de alimentação de tensão
ideal. Portanto, isto só é válido para fontes de tensão ideais, que não têm componente resistiva. Quando nós temos uma fonte de tensão ideal num ramo compreendido entre dois nós, em que um dos nós é o nó de referência, o potencial dessa fonte será automaticamente atribuído ao outro nó. Portanto, se temos o terminal negativo da fonte do lado do potencial V3, quer dizer que o potencial V3 vai valer 10 volts. Se por acaso a fonte tivesse polaridade trocada, se o positivo estivesse da parte de cima, então o V3 iria valer 10 volts positivos. Por outro lado, quando nós temos uma fonte ideal num ramo compreendido entre dois nós, que nenhum deles é um nó de referência, então temos que aplicar aqui a técnica do supernó. E retiramos automaticamente a expressão desse supernó, ou seja, a expressão desses dois potenciais. Cá está, V1 menos V2 igual a 5 volts. Então, o próximo passo será retirarmos a equação do supernó, ou seja, vamos olhar para as correntes que marcamos a entrar nestes dois nós, aliás, que nós consideramos e que relacionamos com estes dois nós, com estes dois potenciais elétricos, e vamos aplicá-la ao supernó. Se repararmos, no supernó temos o I1 que está a sair, o I2 que está a sair, o I5 que está a entrar no supernó e o I6 que está a sair do supernó. Então, aplicando aqui a primeira lei, a lei de Kirchhoff, podemos dizer que I5 é igual a I1 mais I2 mais I6. A soma, ou o somatório das correntes que entram no nó, é igual ao somatório das correntes que saem do nó. Portanto, igual a I1 mais I2 mais I6. Então, agora vamos olhar para estas correntes e vamos transcrevê-las. Vamos transformar estas correntes de acordo com os valores que nós temos. Portanto, o I5. Ora, o I5 será igual à diferença potencial que existe entre os terminais do ramo e a resistência que existe nesse mesmo ramo. Portanto, será igual ao V3 menos o V2 a dividir por 4. Portanto, vamos substituir I5 por V3 menos V2 sobre 4. Valor de I5, V3 menos V2 sobre 4. É igual ao I1. Ora, o I1 será igual ao potencial que aqui está a dividir pela resistência, ou seja, igual a V1 sobre 8. Depois, mais o I2. O I2 será igual a V1 menos V3 sobre 6. Mais V1 menos V3 sobre 6. Por último, mais o I6, que será igual ao V2 sobre 2. Mais V2 sobre 2. Vamos então agora, para resolver isto, vamos ter que reduzir ao mesmo denominador. Portanto, o denominador comum aqui será 24. Multiplicamos por 6, por 3, por 4, por 12 e obtemos o mínimo múltiplo comum, que é 24. Antes de fazermos a multiplicação, podemos e devemos substituir o V3 pelo valor que nós já conhecemos. Sabemos que o V3 é igual a menos 10 volts. Vamos então reescrever esta equação, substituindo o V3 pelo seu valor, menos 10 volts. Então fica menos 10 menos V2 sobre 4 igual a V1 sobre 8 mais V1 menos 10, que fica mais 10, sobre 6, mais V2 sobre 2. Multiplicando por 12, multiplicando por 4, multiplicando por 3 e, por último, multiplicando por 6. Ficará, então, menos 60 menos 6V2 igual a 3V1 mais 4V1 mais 40 mais 12V2. Isto é equivalente a termos 3V1 mais 4V1, 7V1, menos 6V2 passa para aqui, para este lado, e passa a positivo, portanto, mais 18V2, igual
menos 60, 40 troca de sinal, passa a negativo, menos 100. Temos então a primeira equação encontrada. Vamos buscar a primeira, aliás, a segunda equação encontrada, porque a primeira equação tínhamos encontrado a primeira equação cá em cima. Vamos pegar nesta equação cá para baixo e ficará V1 menos V2 igual a 5 volts. V1 será igual a menos 0,4 volts e V2 será igual a menos 5,4 volts. Estão assim encontrados os valores de V1, V2, V3, que já tínhamos identificado cá em cima, portanto V3 igual a menos 10 volts. Temos então encontradas as três tensões dos nós e com as três tensões dos nós conseguimos depois determinar todos os valores do circuito. Espero que tenham gostado do vídeo. Se houver alguma dúvida, façam o favor de escrever nos comentários. Terei todo o gosto em esclarecer as questões. Muito obrigado por terem assistido ao vídeo. Não se esqueçam de fazer lá o respectivo gosto, subscreverem o canal e partilharem o vídeo por entre os vossos colegas.